Fala, turma, tudo bem? Hoje iremos falar sobre órgãos da companhia. Só retomando, né, que semana passada a gente ficou sem essa revisão. Fazer uma breve revisão aqui, né, sobre o que a gente falou nas aulas passadas. Entramos na matéria sociedade anônima, né, expliquei sociedade anônima, que são as grandes empresas, as grandes companhias, classificação, os seus valores mobiliários, que tem como principal a ação, né, as ações são os principais valores mobiliários de uma companhia. A companhia ela é composta por ações, quem tem ação é sócio, portanto, torna-se acionista, tá? Tem outros valores mobiliários também, mas hoje nós iremos falar sobre os órgãos dessa companhia, tá? Os órgãos dessa sociedade anônima, beleza? Vamos lá. Bom, sobre os órgãos da sociedade anônima, nós temos 1, Assembleia Geral, 2, Conselho de Administração, 3, Diretoria e 4, Conselho Fiscal. Tá? Portanto, nós iremos falar brevemente sobre 4 órgãos da companhia. Sobre esses 4 órgãos que tem a sociedade anônima. Tá? Vai ser uma revisão bem curta, acho que uns 15 minutinhos eu acabo. Vou ler também 2 artigos de lei seca para saber quais são as competências da Assembleia Geral, tá bom? E logo depois nós vamos encerrar essa revisão, beleza? Bom, primeiro órgão da sociedade anônima, qual o primeiro órgão dessa grande empresa, né, dessa grande companhia? É a Assembleia Geral. Gente, entendam a Assembleia Geral aqui como um órgão máximo, tá? Como o principal órgão da companhia. É o órgão mais importante. Por ele, através da Assembleia Geral, são decididas as maiorias das coisas que tem numa companhia, tá bom? Na Assembleia Geral participam todos os acionistas, todos os sócios podem participar da Assembleia Geral, mas nós veremos que nem todos podem votar na Assembleia Geral, tá bom? Mas, a priori, como regra, todos os sócios, todos os acionistas participam desse órgão, né, da Assembleia Geral, tá bom? Bom, para saber quais assuntos devem ser tratados na Assembleia Geral, nós devemos ir ao artigo 122 da Lei de SA, da Lei de Sociedade Anônima. Tá? Esse artigo 122, ele traz as temáticas são as temáticas mais importantes, é claro, que devem ser decididas em sede de Assembleia Geral pelos acionistas, tá bom? Então, vamos lá ver. Bom, artigo 122. Compete privativamente à Assembleia Geral reformar o Estatuto Social. Ou seja, o Estatuto Social é aquele documento que constitui uma sociedade anônima, que constitui uma companhia. Portanto, para reformar o Estatuto Social, deve ser realizado através de Assembleia Geral. Inciso 2. Eleger ou destituir a qualquer tempo os administradores e fiscais da companhia, ressalvado o disposto no inciso 2 do artigo 142. Tá? Então, para eleger ou destituir administradores, né, ou fiscais da companhia, deve ser por meio de Assembleia Geral. Inciso 3. Tomar anualmente as contas dos administradores e deliberar sobre as demonstrações financeiras por eles apresentadas. Portanto, gente, as contas de quem está administrando e as contas de todas as movimentações financeiras apresentadas pelos administradores será, né, deliberada em Assembleia Geral. Tá? Inciso 4. Autorizar a emissão de debêntures, ressalvado o disposto nos parágrafos 1º, 2º e 4º do artigo 59. Portanto, nós vimos aqui que nós vimos o que é debênture na revisão passada, certo? Que são basicamente empréstimos realizados à sociedade anônima. Então, para a emissão desses debêntures, desses valores mobiliários que podem ser contraídos pelos acionistas através de empréstimo, é autorizada essa emissão através da Assembleia Geral. Tá? Inciso 5º. Suspender o exercício dos direitos do acionista. Então, por exemplo, caso alguns direitos de acionistas tenham que ser suspensos, é realizado por meio de Assembleia Geral. Tá? Inciso 6º. Deliberar sobre a avaliação de bens com que o acionista concorrer para a formação do capital social. Então, a avaliação de bens também será realizada por meio da Assembleia Geral. Autorizar a emissão de partes beneficiárias. Lembrem-se que partes beneficiárias nada mais é do que um valor mobiliário, que é um valor mobiliário que confere uma prioridade na compra da emissão de novas ações ao titular, tá bom? Então, para autorizar a emissão, deve ser realizada uma Assembleia Geral, tá? Inciso 8º,
deliberar sobre transformação, fusão, incorporação e cisão da companhia, sua dissolução e liquidação, eleger, destituir liquidantes e julgar as suas contas. Tá? Então, portanto, caso ocorra esses atos, né, fusão, incorporação, antes deve ser liberado em Assembleia Geral. Tá? Inciso 9. Autorizar os administradores a confessar falência e pedir recuperação judicial. Portanto, gente, para que seja pedida uma recuperação judicial dessa grande companhia, ou caso seja decretada a falência, deve ser antes autorizada em Assembleia Geral. Tá bom? Inciso 10º. Deliberar, quando se tratar de companhias abertas, sobre a celebração de transações com partes relacionadas, alienação ou contribuição para outra empresa de ativos, caso o valor da operação corresponda a mais de 50% do valor dos ativos totais da companhia constantes do último balanço aprovado. Portanto, também deve ser aprovado em Assembleia. Tá? Parágrafo único. Em caso de urgência, a confissão da falência ou o pedido de recuperação judicial poderá ser formulado pelos administradores com a concordância do acionista controlador, se houver hipótese em que a Assembleia Geral será convocada imediatamente para deliberar sobre a matéria, também de competência da Assembleia Geral. Portanto, reparem que todos esses assuntos, né, previstos no artigo 122 da Lei de SA, são de competência da Assembleia Geral. Portanto, a Assembleia Geral deve estar presente, deve atuar para deliberar sobre todos esses assuntos, tá bom? Nesses 10 incisos previstos no artigo 122. Tá? Vamos voltar para o nosso slide. Bom, visto as competências da Assembleia Geral, né, que está previsto no artigo 122, é necessário falar agora que existem duas espécies de Assembleia Geral. Tá? Primeiro é a Assembleia Geral ordinária e segunda é a extraordinária. Tá? Gente, o artigo 122, agora é um pouco confuso, mas eu vou explicar para vocês. O artigo 122, ele traz o rol de coisas que devem ser resolvidas por meio de Assembleia Geral, tá? Agora, o artigo 132, 10 artigos depois, ele traz o que deve ser resolvido pela Assembleia Geral ordinária. Portanto, o que deve ser resolvido pela Assembleia Ordinária, pela espécie ordinária de Assembleia Geral, está previsto no artigo 132. Agora, na extraordinária, a competência é subsidiária. Por quê? Porque tudo que está previsto no artigo 122 e não está previsto no artigo 132 da Lei de SA vai ser resolvido através da Assembleia Extraordinária. Portanto, nem cabe eu ler aqui para vocês o artigo 122 da Lei de SA. Por quê? Porque lembrem-se que tudo que está previsto no artigo 132 é de competência da Assembleia Ordinária. Agora, o que não estiver previsto no artigo 132, mas estiver previsto no artigo 122 da Lei de SA, será de competência da Assembleia Geral Extraordinária. Portanto, uma competência subsidiária, tá? São assuntos normalmente mais, como eu posso dizer, a Assembleia Geral Ordinária, ela é mais convencional, ela ocorre para deliberar sobre temáticas importantes, é claro, mas que já está ali na pauta do que vai ser resolvido, do que vai ser, da temática que vai ser conversada, da temática que vai ser discutida. Agora, na extraordinária não, é algo extraordinário, como o próprio nome já diz, é algo que não é convencional. Portanto, o que não tiver previsto no artigo 132, mas está previsto no artigo 122, será pauta discutida na Assembleia Geral Extraordinária, tá? Bom, agora vamos para o segundo órgão da companhia, né? O segundo órgão da sociedade anônima. É o famoso Conselho de Administração, tá? Qual é a função do Conselho de Administração? Antes, é necessário dizer que o Conselho de Administração, ele frequentemente é confundido com diretoria, tá? Nós veremos que há uma diferença, né? Um cria os planos, a estratégia, e o outro executa esses planos, efetivamente bota em prática as estratégias que são elaboradas pelo Conselho de Administração. Portanto, o Conselho de Administração, ele cria planos e estratégias de negócio. Ele vai criar estratégias para o melhoramento, desenvolvimento daquela companhia. Ele vai criar planos para o desenvolvimento, para gerar mais lucro ou para reduzir despesa daquela companhia, daquela sociedade anônima, tá? Portanto, a função do Conselho de Administração é a criação de planos e estratégias de negócio. Decorem essa palavra, criação, tá? Criação, ela apenas cria os planos. Quem vai executar esses planos é a diretoria, como nós veremos mais à frente. Portanto, função, decorem, criação de planos e estratégias de negócio. Agora, quanto à composição desse Conselho de Administração.
A composição, gente, é no mínimo de 3 integrantes, tá? Aqui ele não coloca limite máximo de integrantes, mas é no mínimo 3 integrantes, tá? Esses integrantes do Conselho de Administração, eles são escolhidos, eles são eleitos pela Assembleia Geral, tá? E o mandato vai de até 3 anos, mas é possível reconduções, ou seja, é possível que ele se reeleja. Então, é ilimitado o tempo que ele pode ficar ali como integrante do Conselho de Administração. Por quê? O tempo máximo é 3 anos? É 3 anos, mas ele pode se reeleger, porque é possível reconduções, tá? Lembrem-se que vai ser sempre número ímpar, ou seja, mínimo 3, tá? Mas pode ser 5, 7, 9, sempre número ímpar. Por quê? Porque aqui há a tomada de decisões. Portanto, é necessário um número ímpar, é como se fosse uma Câmara de Vereadores. Não pode haver empate de votos, tá? Então, é necessário que sempre sobressaia uma posição, um posicionamento. Portanto, sempre o número ímpar de integrantes. Mínimo 3, sempre o número ímpar, tá? Aqui é comum uma pergunta. Cabe pessoa jurídica no Conselho de Administração? Não, obviamente que não. Sempre pessoa física, tá? Agora, uma ressalva aqui. O integrante do Conselho de Administração não necessariamente precisa ser acionista da sociedade anônima. Portanto, aquela pessoa, né, que está integrando o Conselho de Administração, ou seja, que está elaborando planos, está elaborando estratégia de negócio, ela não necessariamente precisa ser acionista da companhia para a qual ela está elaborando aquela estratégia, para a qual ela está elaborando aquele plano, tá? Agora, há uma observação aqui a se fazer, tá? O Conselho de Administração, ele é um órgão obrigatório, mas é obrigatório para a sociedade anônima aberta. Ou seja, lembrem-se que eu disse sobre a classificação. Sociedade aberta é aquela que negocia os seus valores mobiliários no mercado de capitais. Sociedade fechada não negocia os seus valores mobiliários no mercado de capitais. Portanto, o Conselho de Administração ele é facultativo para essas sociedades anônimas fechadas, ou seja, as sociedades anônimas que não negociam os seus valores mobiliários no mercado de capital, não necessariamente precisa de conselho de administração, tá? Não é obrigatório que exista esse órgão nas SAs fechadas. Agora, nas SAs abertas, é necessário que tenha, né, o conselho de administração. É obrigatório esse órgão, o conselho de administração, para a sociedade anônima fechada. Tá? Agora, vamos para o próximo órgão, né? Diretoria. Como eu disse, o conselho de administração ele vai criar planos, ele vai elaborar estratégias de negócio, mas quem vai executar, quem vai botar em prática aquele plano criado pelo conselho de administração é a diretoria, que é formada por diretores, tá? Portanto, até coloquei aqui no slide, execução da administração. Quem administra é a diretoria. Agora, quem cria planos para essa administração é o próprio conselho de administração. Vamos lá. Execução da administração, ou seja, realiza os planos e estratégias criados pelo Conselho de Administração. Foi o que eu acabei de explicar. Estou dando bastante ênfase, porque isso o professor Surreal pode cobrar na prova, tá bom? Toda a SA, seja ela aberta ou fechada, deve ter, ao mínimo, uma diretoria. Tá? Agora, quantas diretorias podem ter uma SA? Podem ter várias. A diretoria de marketing, diretoria de jurídica, diretoria de planejamento não, que é do conselho fechado, do conselho de administração. Mas diretoria de marketing, diretoria jurídica, diversas outras diretorias, tá? Diretoria de produção. É ilimitado o número de diretoria que uma SA deve ter, tá? Mas agora, toda SA, seja ela fechada ou aberta, deve ter ao mínimo uma diretoria, tá? Somente pessoa física pode ser diretor, pode compor uma diretoria, tá? E como no conselho de administração, o diretor não necessariamente precisa ser acionista, tá bom? Agora vamos ao conselho fiscal. O conselho fiscal, como o próprio nome já diz, ele fiscaliza, mas fiscaliza quem? A diretoria e o conselho de administração. Por quê? Porque o conselho de administração e principalmente a diretoria vai lidar com dinheiro, vai lidar com o capital dos acionistas, o capital da companhia. Portanto, olha a tamanha responsabilidade que está na mão da diretoria de uma companhia ou de um conselho de administração de uma sociedade anônima, tá? Portanto, deve ser fiscalizado, tá? E é fiscalizado por meio do Conselho Fiscal. É um órgão unicamente de fiscalização dos atos praticados pela diretoria e pelo Conselho de Administração. Simples, órgão de fiscalização é o chamado Conselho Fiscal, tá? Os membros do Conselho Fiscal são eleitos por meio de Assembleia Geral, tá? Portanto, eles serão escolhidos pelos acionistas na Assembleia Geral, tá bom? Como ele é
estabelecido em Assembleia Geral, vai ser escolhido seus membros, né? Os seus fiscais, pode-se dizer assim. Mas traz o mínimo de 3 e o máximo de 5 membros. Portanto, qual é o mínimo de membros que pode integrar um conselho fiscal? 3. Qual é o máximo? 5. Portanto, gente, a gente pode resumir aqui que o conselho fiscal ele pode ser integrado por 3 ou 5 membros, depende do estatuto e depende da Assembleia que vai eleger, tá bom? Agora, a se fazer antes de finalizar. Diretores e conselheiros de administração, né, não podem compor o Conselho Fiscal. Por quê? Por motivos óbvios. Porque o Conselho Fiscal ele vai fiscalizar os atos praticados pela diretoria e pelo Conselho de Administração. Então, obviamente, não pode ser integrado por quem exerce a administração, pela diretoria ou por quem cria planos e estratégias de negócio. Tá? Por quê? Repito, o Conselho Fiscal ele fiscaliza a diretoria e o Conselho de Administração. Como poderia, então, um próprio membro da diretoria ou um próprio membro do Conselho de Administração fazer parte, integrar o Conselho Fiscal? Vai fiscalizar ele mesmo? Obviamente não daria certo isso, né, gente? Portanto, membros do Conselho de Administração e membros das diretorias não podem compor o Conselho Fiscal, tá? Gente, por hoje é só, tá? Fiz essa revisão bem breve, tá? Mas semana que vem nos vemos de novo. Grande abraço.